Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Os primeiros discípulos. Felipe encontra Natanael e lhe diz: Encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode ser algo de bom? Felipe lhe disse: Vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: Eis verdadeiramente um israelita, em quem não há fraude. Natanael lhe disse: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essas. E lhe disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. É para notar que Filipe não apenas foi convertido para Cristo, senão que saiu a pregá-lo. Filipe encontra Natanael e lhe diz: Encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Vê aqui o desvelo de Filipe e como meditava a fio os livros de Moisés e aguardava o advento do Cristo, que sabia haveria de vir, bem que não estivesse notificado de que era o próprio Jesus. Fala, pois, a Natanael por estas palavras: aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas. E ao próprio discurso lhe infunde muito grande peso ao mostrar que tinha em alta conta os estudos da lei e dos profetas, e que tudo sopesava segundo a verdade, como testemunha o mesmo Cristo. E não é de admirar que ajunte o dizer, filho de José, pois que por este modo era conhecido. Santo Agostinho. Isto é, com quem estava desposada sua mãe, ainda que para todos os cristãos familiarizados com o Evangelho seja bem sabido que Jesus fora concebido e nascera de uma virgem. Ajunta também, de Nazaré. Teofilacto Diócrida. Com efeito, não nascera em Nazaré, mas aí fora criado. Onde nascera, disto poucos davam fé, mas sabiam que fora criado em Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair algo de bom? Santo Agostinho. A resposta que dá Filipe se presta igualmente a estas duas significações. Ou a proposição de Natanael é afirmativa e significa: de Nazaré pode sair coisa que seja boa, ao que Filipe ajunta: vem e vê. Ou, ao contrário, expressa dúvida sob a forma de interrogação, como se dissesse: pode vir coisa que seja boa de Nazaré? Que lhe replica Filipe: vem e vê. Qualquer que seja o caso, o dizer de Natanael se compadece perfeitamente com quanto segue, motivo por que nos cabe examinar o sentido dessas palavras. Natanael, que era deveras instruído nas coisas da lei, tendo ouvido Filipe dizer: encontramos Jesus de Nazaré, à conta desta última palavra, encheu-se de esperança e disse: de Nazaré pode sair algo de bom.
Com efeito, havia bem examinado as Escrituras Sagradas e sabia que era dessa cidade que haveria de proceder o Salvador, coisa que ignoravam os escribas e fariseus. Alcuíno. Só ele é absolutamente santo, inocente e impoluto. É dele que falava o profeta Isaías quando dizia deste teor: sairá uma vara do tronco de Jessé e um rebento, nazareno, que é uma flor, brotará de sua raiz. Estas palavras podemos entendê-las como expressão de dúvida e na forma de interrogação. São João Crisóstomo. Natanael sabia pelas Escrituras que o Cristo viria de Belém, segundo consta no oráculo de Miqueias. Mas tu, Belém, chamada Efratá, apesar de seres a mais pequenina entre os milhares de Judá, de ti é que me há de sair o Messias, aquele que há de reinar em Israel. Quando, pois, ouve Filipe dizer Jesus de Nazaré, hesita por alguns instantes, porquanto se apercebia de que essa indicação não se congraçava com a prédica do profeta. Ora bem, os profetas chamavam ao Cristo de Nazareno, porque em Nazaré fora criado e passara a maior parte de sua vida. É muito de admirar, no entanto, a prudência e a doçura de Natanael na pergunta que dirige a Filipe, porquanto não reprocha dizendo-lhe: tu estás a me induzir em erro, Filipe, senão que o interroga assim: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe, por seu turno, não foi menos prudente, porquanto não se quedou desconcertado com o que lhe perguntava Natanael, senão que insistia, porque tencionava trazer mais um discípulo a Jesus. Filipe lhe disse: vem e vê. Leva-o a Jesus Cristo, sabendo que ele deixaria de opor resistência uma vez que lhe saboreasse as palavras e a doutrina. Natanael, ao se recusar a admitir que o Cristo viria de Nazaré, dá a conhecer seu profundo conhecimento das Escrituras. Por outro lado, ao não rechaçar o convite de Filipe, demonstrou seu intenso desejo de ver a Jesus Cristo, sabendo que aquele poderia ter se enganado quanto ao lugar de seu nascimento. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis verdadeiramente um israelita em quem não há fraude. Não convinha que fosse repreendido, mesmo que tivesse duvidado, já que havia examinado aos profetas mais que Filipe, pelo que Jesus disse: eis verdadeiramente um israelita em quem não há fraude, isto é, suas palavras não carregavam lisonja nem ódio. Santo Agostinho. Que significam estas palavras, em quem não há fraude? Porventura estaria Natanael livre de todo pecado e, portanto, desnecessitado do médico? De modo algum, porquanto tem necessidade dele todos quantos nasceram. Ora bem, a fraude consiste em fazer uma coisa e aparentar outra. Em que sentido, pois, não havia fraude em Natanael se era pecador? Se o era, não temia reconhecê-lo. Se, ao contrário, se dissesse justo sendo pecador, então traria dolo em seus lábios. O que o Salvador, portanto, louva em Natanael é o reconhecer-se pecador. De fato, ele não disse que não tinha pecados. Teofilacto Diócrida. Natanael, malgrado o elogio que lhe fizera o Salvador, não se rende de pronto, senão que espera por alguma prova mais evidente e pergunta-lhe: de onde me conheces? São João Crisóstomo. Natanael pergunta como homem. Jesus lhe responde a ele como Deus. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Não o enxergou como homem, senão como Deus a discernir do alto. Te vi eu, isto é, vi os teus hábitos de vida, ajunta, quando estavas debaixo da figueira, porque na ocasião ninguém se encontrava ali, senão Filipe e Natanael. O evangelista assinala que, ao ver Natanael de largo, Jesus lhe diz: eis verdadeiramente um israelita, isto é, antes de que Filipe se achegasse a Jesus, de modo que não pusessem suspeitas sobre o testemunho do Salvador. Este, entretanto, não julgou o que devesse lhe dizer: não nasci em Nazaré, como cuida Filipe, mas em Belém, para não dar aso a uma discussão sobre este particular. E mesmo que o tivesse dito, isto talvez não lhe servisse de prova definitiva de que era o Cristo,
pelo que preferiu fazê-lo demonstrando que estava com eles presente na figueira. Santo Agostinho. Devemos entender também o que significa esta figueira. Deparamos nos evangelhos com uma figueira maldita, porque não tinha senão folhas e nem fruto. No começo do mundo, Adão e Eva, depois do pecado, cozeram folhas de figueira e fizeram para si cinturas. As folhas da figueira, portanto, simbolizam o pecado. Ora, Natanael demonstrava-se sob a figueira como a sombra da morte, e Nosso Senhor parece lhe dizer: Ó Israel, não há dolo em ti, ó nação que vive da fé, antes que a ti eu te chamasse por meio dos meus apóstolos, quando estavas debaixo da morte, quando tu ainda não me vias, eu te vi. São Gregório. Ou então, eu te vi quando estavas sob a figueira, isto é, te escolhi quando ainda estavas sob as sombras da lei. Santo Agostinho. Recordou-se Natanael de que estava de fato sob a figueira e se apercebeu de que Jesus também estava, não fisicamente, mas por meio de uma ciência espiritual. Sabendo, porém, que se achava só debaixo da figueira, reconheceu de Jesus a divindade. São João Crisóstomo. Natanael, portanto, reconheceu em Jesus o Cristo, não apenas à conta dessa revelação, senão também do conhecimento que ele tinha de suas disposições interiores, e finalmente porque, em vez de repreendê-lo, o elogia, mesmo depois daquelas palavras pouco favoráveis, pelo menos em aparência, que proferira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Isto é, és tu aquele que esperávamos e buscávamos. Obtida a prova, faz confissão. A hesitação de antes mostrava-lhe o zelo na busca da verdade. A prontidão de agora prova-lhe a piedade. Essa passagem causou embaraço a não pequeno número de fiéis. Pedro, dizem eles, que confessou ser Jesus o Filho de Deus após ter-lhe testemunhado os milagres e lhe conhecido a doutrina, foi bendito por ter recebido do Pai essa revelação. Natanael, porém, que disseram mesmo antes de ver milagres ou conhecer a doutrina, nada recebeu. Eis a razão. É que Pedro e Natanael falam numa mesma linguagem, mas com intenções diversas. Aquele, com efeito, confessou que Jesus era Filho de Deus e verdadeiro Deus. Este, por seu turno, não via nele senão um homem, porquanto, ao dizer-lhe, tu és o Filho de Deus, ajunta, tu és o Rei de Israel. Ora, o Filho de Deus não é apenas Rei de Israel, senão do universo inteiro. A sequência do texto torna mais clara ainda essa diferença. Com efeito, a confissão de Pedro nada ajunta a Jesus, pois que a considerou perfeita e vaticinou que ele haveria de fundar-lhe a igreja, ao passo que, no caso de Natanael, de confissão menos perfeita e que deixou a rigor muito a desejar, promete-lhe ainda exaltá-lo a considerações mais elevadas, dizendo-lhe deste teor. Jesus lhe respondeu: Crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essas. Como a dizer, tens por extraordinário quando eu te disse, e por isto me proclamas Rei de Israel. Que dirás, porém, quando vires coisas maiores que esta? E que coisas são estas? Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vê como o eleva a pouco e pouco por sobre a terra e o conduz a reconhecer que o Cristo não é somente um homem. Como aquele que tem os anjos a seu dispor não seria senão um simples homem. Dá-se a conhecer aqui como o Senhor dos anjos que sobre ele descem e sobem, como ministros de sua realeza divina. Desceram sobre ele no tempo de sua paixão e subiram quando de sua ressurreição. E mesmo antes disso, os anjos já cumpriam esse ministério, quando se puseram a servi-lo no deserto e na ocasião em que anunciaram a natividade. O Senhor aqui, portanto, dá a prova do porvir estribando-se no passado. Ao reconhecer sinais de sua virtude divina através dos feitos do passado, Natanael podia mais facilmente crer na prédica do Salvador em respeito ao futuro.
Santo Agostinho. Recordemos da antiga história de Jacó. Viu em sonhos uma escada posta sobre a terra, cujo cimo tocava o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo por ela, e o Senhor apoiado na escada. Jacó, atinando com o significado da visão, tomou a pedra que tinha posta debaixo da cabeça e derramou óleo sobre ela. Porventura, intentava fazer um ídolo? Não. Este agir é figurativo, e ele não rendeu culto algum a esta pedra. Reconheces aqui a unção e o Cristo. É esta, com efeito, a pedra que os construtores rejeitaram. E porque, por um lado, Jacó, que foi chamado Israel, viu esta escada num sonho, e por outro, Natanael, segundo o testemunho de Jesus, é um verdadeiro israelita, é de razão que o Salvador lhe mencione o sonho de Jacó, como a dizer: aquilo que Jacó, a quem pus por nome Israel, viu em sonhos, tu testemunharás em realidade. Verás o céu aberto e os anjos de Deus a subir e descer sobre o Filho do Homem. Se desciam sobre ele, também o subiam, porque ele está a um só tempo nas alturas dos céus e sobre a terra, no alto, segundo sua natureza própria, embaixo, entre os seus. Os bons pregadores que anunciam verdadeiramente a Cristo, esses são os anjos de Deus, que sobem e descem sobre o Filho do Homem, a exemplo de São Paulo, que subiu até o terceiro céu e que desceu a alimentar aos pequeninos com leite. E Jesus diz a Natanael: verás coisas maiores do que essas, porque a justificação daqueles que o Senhor chamou à fé é milagre mais remontado do que o de nos divisar à sombra da morte. Que nos aproveita se ficássemos onde nos viu? Mas, por que Natanael, de quem dá Nosso Senhor tão grande testemunho, não fez parte dos 12 apóstolos? Como se vê, ele era instruído e versado na ciência da lei, razão porque Nosso Senhor o não quis admitir entre os apóstolos. Com efeito, preferiu os ignorantes para confundir a vã ciência do mundo, e querendo dobrar a cerviz aos soberbos, não buscou oradores, senão pescadores. De fato, entre os pescadores, escolheu que haveria de converter imperadores. Cipriano foi um grande orador, mas antes dele, vemos Pedro, que não era senão pescador e por quem viriam a crer no futuro não apenas oradores, senão imperadores. Nota: em que pese Santo Agostinho afirmar que Natanael não foi contado entre os apóstolos, estudiosos baseados na tradição afirmam que Natanael e São Bartolomeu são, na verdade, a mesma pessoa. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.